vocês, eu me chamo Marcela. Como vocês pediram lá no meu Instagram, eu estou aqui hoje para fazer umas perguntas para o Luiz Henrique. Tudo bem? Tudo bem. Bom, galera, beleza? Lu, após um ano da sua lesão, que deixou você fora das arenas de rodeio, como você está se sentindo? Tudo novo, né? Por causa, tipo assim, a gente nunca espera que vai passar por um momento difícil desse. E é difícil a gente falar da gente, né? A gente falar da gente é um trem complicado. A gente tenta passar pro povo sempre uma coisa boa, que a gente tá bem, né? Mas é assim mesmo, a dificuldade vem, a gente tem que passar. Mas tô bem, eu tô me recuperando devagarzinho, não posso ter pressa agora, né? Que é um processo demorado. Mas eu tô feliz, agradeço a Deus por eu estar vivo e tá dando certo, a recuperação tá sendo boa. Tô indo devagarzinho, tô tocando. Que bom. Assim, na hora do sorteio, assim, naquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Na hora do sorteio que você pegou o boi, o que passou no seu coração, na sua mente? Rapaz, eu vou falar a verdade pra você, eu já tinha montado nele uma vez. E eu já não tinha me dado bem com ele, sabe? Já tinha dado ruim pra mim. Era um boi muito forte. E eu vou falar bem a verdade mesmo, tem que ser verdadeiro. Quando eu peguei no sorteio, que eu fiquei sabendo que eu ia montar nele de novo, eu fiquei um pouco meio abalado. Só que é tipo assim, eu sempre fui peão, né? Nunca tive esse negócio de, eu vou desistir, não vou montar no boi por causa que eu tô com medo dele. Eu falei, não, eu vou pra cima dele, já que peguei ele de um sorteio, Deus colocou ele pra montar, eu vou montar nele mesmo, eu vou montar pra parar nele, vou pra riba dele com todas as minhas vontades mesmo, com tudo que eu aprendi a montar em boi, eu vou pra riba dele. Mas não deu certo, eu fiz de tudo, mas, tipo assim, quando é pra acontecer com a gente também, não é com o outro, não é com a gente mesmo. Então eu tive que passar por isso e não sei o que Deus queria mostrar pra mim, qual que era o sentido disso acontecer comigo, mas eu também não tenho que questionar não, tudo na minha vida que eu passei e graças a Deus hoje eu sou muito grato a Deus. Que bom, graças a Deus. Você ficou 2 meses sem sentir as pernas. Quando você sentiu, qual foi a sua reação? Rapaz, um trem... Você tá doido, é uma coisa de você... até sem explicação, é uma coisa maravilhosa, que eu tava tipo assim... nunca tive perder a esperança, né? Sempre eu tive a esperança, falei, não, vou voltar a andar, eu vou voltar a mexer meu corpo, né? Mas a hora que eu senti meu dedo que eu falei, agora vai mesmo, rapaz, é um trem assim... Emocionante. É sem explicação, até pede desculpa pra vocês, às vezes a gente não saber falar direito, nem gaguejar, porque tipo assim, contar da vida da gente assim, o caso que eu passei é um trem difícil de gente explicar, né? Mas tá dando certo, vai dar certo com fé em Deus, vamos indo devagarzinho. Gente, vai ter um pequeno barulho nesse vídeo aí, mas tudo certo, é porque a gravação está sendo na nossa casa. Fique em paz. Outra coisa, o que você fala para os jovens que estão querendo começar agora, que tá aí nessa vida procurando melhoras, exercício, essas coisas, é essencial para um peão? O que você diz para eles? Eu sempre disse eu sempre fui assim, um cara muito focado, sabe? E o que eu tenho a dizer para os meninos que estão começando hoje em dia é que eles dedicam bastante, foca mesmo. Faz de tudo para poder ser um peão bom. Por causa que pra você ir pro rodeio, pra você ser um peão meia boca, não compensa, sabe? Hoje em dia tá uma nota muito grande, tem uma molecada muito cavaleira, os piá novos hoje de 17, 18 anos. Nossa senhora, um moleque muito cavaleiro demais. E eu admiro muito essa juventude hoje. Porque na minha época eu era da época já um pouco da peãozada mais antiga, não tava mais agarrado. Hoje não, hoje tem esse negócio da técnica aí que as peãozadas montam mais fácil, né? E eu acho muito bonito isso. O que eu tenho que dizer pra eles é focar mesmo, treinar, se dedicar e focar no boi, porque é um esporte radical. E não tô falando isso por causa que aconteceu isso comigo. O que acontece com a gente cada um tem que passar a sua fase, né? E tem momento difícil, tem momento bom no rodeio. O cara tem que saber aproveitar essa fase. Tem gente que tá passando por um momento fácil e acha que nunca vai chegar a fase difícil. Vai chegar. A
fase do peão tem essas fases assim, a fase boa, a fase ruim. Então você tá na fase boa, aproveita no máximo, sabe? Ganha seu dinheirinho, sabe investir. E não fica fazendo farra, né? Porque, tipo assim, você ficar em farra e chega na hora de montar no boi, você tá cansado. Então aproveita as suas fases boas. E fisioterapia, você está fazendo? Como está o tratamento? Então, eu tava fazendo, ano passado, né, eu tava fazendo 2 vezes por semana. Aí agora ainda não voltou, vai voltar ainda. Mas tô fazendo, vou fazer. Vou fortalecer o meu corpo, que agora falta fortalecimento. E é isso aí, gente. Vamos tocando pra frente que, né, com Deus na frente tudo dá certo. Amém. Quem que é o seu maior ídolo? Rapaz, tem vários ídolos. A gente se inspira num monte de gente. Muita gente. No começo da minha carreira mesmo, eu era bastante fã do Fabiano Vieira. Era um cara que na minha época, quando eu morava em Brasilândia lá, eu focava bastante nele, sabe? Mesmo que ele não montava com a mesma mão que a minha. Pela garra que ele tinha, sabe? Um cara que veio também de baixo ali, lutando. Então eu me inspirava bastante nele. Mas tem vários, Vixe Maria, agora os brasileiros estão tomando conta lá nos Estados Unidos. Então, tipo assim, tem vários. A gente fica até perdido em falar em qual que é qual, porque estão todos eles se destacando muito bem lá. Mas é vários, Sidney Maria. Se a gente for colocar tudo aqui que a gente tem inspiração, é Maria. Sobre quando aconteceu o acidente, as pessoas que te ajudaram, o que você tem para falar para todas as pessoas que te ajudaram? Paz, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Ixi Maria, se eu for falar o nome de todo mundo aqui também agora, é muita gente, cara. Tem gente que eu nunca nem vi. Eu só tenho a agradecer vocês tudo que me ajudou. Por causa que a gente não espera nem que vai passar por um momento desse. Eu mesmo no meu caso, quando aconteceu comigo, eu não tinha R$1 no bolso, cara. Eu não tinha R$1 no bolso. Até na hora que eu machuquei, eu ficava muito pensando em casa. Falei, meu Deus, como é que eu vou agora tratar da minha família? Eu tenho um molequinho pequeno, né? E eu fui lá pro hospital, rapaz, com isso na cabeça. Não estava nem tão preocupado se eu ia andar, eu só não ia. Estava preocupado como que eu ia manter minha família, né? Porque eu trabalhava por dia, não tinha uma renda assim. Era trabalhando por dia e indo pros rodeios. Trabalhando por dia e indo pros rodeios. E eu fiquei muito preocupado com isso aí. Mas graças a Deus, quando eu cheguei lá no hospital, a minha esposa falando pra mim que ia dar tudo certo, que tava dando tudo certo, eu perguntando pra ela, Marcelo, mas como é que nós vamos comer? Tem alguma coisa lá em casa? Vocês tem compra lá em casa? E ela falava, não, fica tranquilo, confia em Deus que vai dar tudo certo. O povo tem muita gente ajudando, tem muita gente colaborando. Fica tranquilo, foca no seu tratamento que vai dar certo. E é isso aí, gente. Eu só tenho a agradecer a todos mesmo, todos que me ajudou. E às vezes a gente pensa, eu não tenho amigo, não sou sozinho no mundo. Cara, a gente não é sozinho. Eu tenho muito amigo, cara, muito amigo mesmo. E eu agradeço a todos, como é que se diz? De coração, de A a Z, para não de esquecer de pra não ninguém. esquecer todo mundo. Porque, gente, eu fiquei muito grato mesmo. Fico muito grato por todos que me ajudou. A minha família. Que Deus abençoe vocês que dão em dobro. Gente, a emoção vai ter. O Pedro, nosso filho, ele tem apenas 9 anos e ele já vem aí desde 1 ano falando que vai montar no boi. O que você tem para falar pro Pedro, nosso filho? O Pedro é um caso sério, gente. Só por causa que o Pedro viu tudo o que aconteceu. O Pedro estava presente no dia da lesão, o Pedro estava presente antes de eu se machucar. Então o Pedro, o esporte está no sangue dele com uma força muito grande, sabe? Porque desde pequenininho eu incentivo ele também. Só que agora, depois da lesão, o que acontece? Ele viu tudo que aconteceu. Então, tipo assim, ele tem esse receio, ele tá com um pouco de medo, né? É normal, ele é uma criança e... Então, tipo assim, eu não tô forçando a barra com ele. Eu falo pra ele todo dia, ele gosta muito, ele fala pra mim que quer um time boa, ele quer treinar. E eu tô tentando dar uma segurada nele. Não por eu estar com medo dele se machucar, porque o que aconteceu comigo não é que vai acontecer com ele, né? Era pra mim e isso aí é normal, faz parte do esporte. Mas eu tô tentando deixar ele escolher se é isso mesmo que ele quer pra vida dele. Não tô pressionando ele. Mas tá difícil, é o que ele gosta mesmo, sabe? É o que ele quer pra vida dele. Todo dia eu pergunto, Pedro, como é que você tá com vontade, quer montar no boi? Eu falo, pai, você não ajuda eu, você não quer fechar um boi pra mim?
Eu tô doido pra montar num bezerrinho, sabe? Então, tipo assim, eu tô deixando as vontades dele pra ele. Ele vai indo, ele tá treinando, ele tá se exercitando, ele tá fazendo rodinha aqui em casa, ele sabe, é um moleque bem ativo. Ajuda eu com os bezerrinhos lá na chácara, então ele fica sempre pedindo pra montar no bezerrinho, eu sempre segurando ele. Mas é pra mim ver até onde que vai essa vontade dele mesmo. Porque, tipo assim, pra ser um peão de rodeio, não adianta você ter sua vontade. Você tem que ter garra, você tem que ter, sabe, aquele amor mesmo ali, que é um trem, montar em boi é uma coisa sem explicação. Entra no sangue da gente, depois que você começou, você não quer parar mais. E eu falo pra ele, filho, você vê bem certinho, se é isso que você quer, porque o esporte é bruto, né? Então a gente tem que pensar no lado bom e no lado ruim. Mas vai dar certo, ele é um moleque novo e eu vou deixar ele escolher aquele que ele quer. Tipo assim, né, gente? Eu conheço a sua história, mas vamos contar um pouco pro pessoal. Você já participou de algum campeonato? Tem vontade? Sonha ainda em voltar a montar? O que passa nesse coração aqui? Então, eu desde moleque sempre tive vontade de montar nos campeonatos, né? Porque é onde que dá mais oportunidade pra gente poder ser um peão de verdade, ter um nome no rodeio. Eu andei conseguindo montar num rodeio da equipe Roseta, foi o ano de 2024, né? 24. Eu consegui montar num rodeio do campeonato da equipe Roseta. E pra mim agora, na atualidade, agora no meu consentimento que eu me entendo, eu acredito que o campeonato da Roseta, se eu tiver um dia a oportunidade de montar de novo, se apresentar, é um dos campeonatos que eu tenho vontade de ir. É um campeonato que dá muita oportunidade para molecada nova, que dá oportunidade para quem está com vontade de ir pro rodeio mesmo. É um campeonato que dá oportunidade para qualquer tipo de peão. Eles não têm idade para falar assim, você tá velho, você não pode vir. Não, eles dão oportunidade para qualquer tipo de idade. E eles ajudam sim o peão. Isso eu acho muito bonito, sabe? Sempre tá colocando o moleque novo no campeonato, sempre tá dando oportunidade para pessoas novas entrar. E é o que eu penso, se eu tiver oportunidade de novo, é o campeonato da Roseta, eu tenho vontade de montar de novo. Você tem vontade de montar no montar de novo? Isso aí não tem. Tá no sangue? Tá no sangue. Ixi, Maria, E sabe que pode contar comigo. Eu vou ser a sua Virgínia, eu tô aqui pra tudo, pra divulgar os seus vídeos, pra divulgar o seu trabalho. Sempre te apoiei. Gente, é muita emoção. Sempre te apoiei, vou estar aqui pra tudo. Passamos o que passamos, com Deus, força, foco. Sempre falei pra você, não desiste, sempre. Amor, não desiste, corre atrás dos seus objetivos. Por mais difícil que seja, Deus vai nos honrar. Quero te agradecer por tudo que você fez por mim, pela nossa família. Que Deus e Nossa Senhora te abençoe muito, muito, muito. Obrigada. Eu que agradeço, mano. Vixe Maria, senão você na minha vida é o que eu falo, né, bicho? A gente. Você só é um bom homem quando você tem uma boa mulher. Ela na minha carreira inteirinha, nos momentos difíceis, nos momentos bons, ela sempre estava comigo. E eu sempre fui um marido bom pra ela também, sabe? A gente é falho, né? Não é perfeito. Mas eu sempre tentei ser um marido bom pra ela, sabe? Ser um cara atencioso, ser um marido presente, sabe? Tentar não deixar faltar nada dentro de casa, que a preocupação do homem é essa daí, não deixar faltar nada dentro de casa. E eu tentava ser pelo menos esse homem, sabe? Não deixar faltar nada, passar uma segurança pra ela. E tipo assim, eu acho que valeu a pena ser um homem bom, por causa que de uma situação dessa, eu dependi dela que não dependi. Cara, eu dependi dela pra tudo, até pra colocar comida na minha boca foi ela que colocou. Então tipo assim, se eu fosse um marido mal pra ela nessa fase agora, eu tenho certeza, ela ia me abandonar. Porque não é todo mundo que aguenta, não é fácil. Você tem um cara acamado ali, ele não pode se mexer, você tem que ir lá levar comida pra ele, você tem que trocar ele. Gente, vocês não estão entendendo, é uma barra, cara, difícil demais. Ela tinha eu pra cuidar, ela tinha o Pedro pra cuidar, e era um fardo pesado pra ela. Só que ela tirou isso aí dando risada, cara. Isso aí não dando dinheiro que paga, sabe? Sempre levando na brincadeira, sempre levantando a minha autoestima. E eu só tenho a agradecer a você demais da conta. Obrigado mesmo, de coração, Deus abençoe. E eu continuo sendo esse casal unido, sabe? Que é o que falta muito hoje nessa juventude hoje. Casal unido. Não só unido
no momento de cachaça, não são unidos na hora de churrasco ou de ir para uma festa. O casal tem que ser unido dentro de casa, o mais importante é dentro de casa. A família. Porque às vezes você é um cara, é uma impressão lá fora na rua, e dentro de casa você é um cara mau com a sua esposa. Então isso aí não é certo. Não que eu quero ser melhor que ninguém, sabe? Mas é o que eu penso na minha cabeça. Se eu estiver errado, Deus perdoa eu. Mas eu acho que o marido tem que ser parceiro da mulher e a mulher é parceiro do marido para viver bem. E nós somos. Gente, eu vou contar uma curiosidade pra vocês aqui rapidinho. Quando eu tava no hospital com o Lu, eu tenho pressão alta, minha cabeça tava doendo. Aí eu falei assim, amor, eu vou lá na farmácia buscar um remédio, já eu volto. Fui lá rapidinho, comprei o remédio e tomei. Quando ele fez a cirurgia, ele fez pela garganta. E aí ele não falava. Aí eu falei assim pra ele, ó, eu vou sentar de frente com você, se você precisar, você assovia. Até então, beleza, isso era 9 horas da manhã. Aí eu tomei o remédio, sentei, coloquei uma coberta em cima de mim. Ah, meu filho, pacotei, fui parar lá em Nárnia. O Luiz Henrique assoviava e a Marcela tava lá em Nárnia. Gente, eu precisei descansar. A sorte, nossa, é que tinha uns abençoados lá e ajudou o Luiz Henrique pegando água, sabe? Ajudou ele lá até o momento de eu acordar às 5 horas da tarde. Não, foi até engraçado, por causa que ela também passou mal, né? A pressão dela baixou e não é fácil, né? Ela tava lá já uns par de dias, mas eu. E aí ela tomou os remédios e aí eu não conseguia gritar e eu ficava assobiando. Aí o rapaz que tava na cama do lado, assim, ele sentou na cama e falou, ô menino, ela não vai levantar não, se você precisar de alguma coisa, se você quiser que eu pegue pra você, eu falei, aí eu falei baixinho pra ele, falei, eu quero que você pegue água pra mim. Aí ele foi lá e pegou água pra mim. Mas agora a gente dá risada, né? Mas no dia... Fiquei preocupada, gente. Falei, meu Deus, desculpa, amor, me perdoa, né? Mas, gente, não tem como. No hospital, você tem que descansar, você precisa descansar. Meu Deus do céu. Mas, por honra e glória de Jesus, estamos em casa, se recuperando. 1 ano já, né? A gente acha que não, mas 1 ano, pra quem tá de fora, fala, nossa, passou já. Mas pra nós que tá aqui dentro, cada dia é uma fase nova. Cada passo, cada descoberta do Luiz Henrique agora é tudo novo pra gente. A gente comemora tudo. Graças a Deus ele tá bem. Pedro Henrique também vem aí mudando a cabecinha dele, porque todos nós passamos por aquele momento. A família em si, né? Mudou tudo a nossa rotina, né? Pessoal, como tá completando 1 ano do acidente do meu pai, que ele montou no invasor, hoje nós vai estar fazendo uma surpresa pra ele, gente. Então fica comigo. Vai. Pedro, que isso? A fivela. Ah, tá bom, onde você comprou isso aqui? A Buchampos patrocinou e deu pra nós. Nada, aqui, Deus abençoe então, ué. Obrigado, cara. Obrigado, tá, Deus abençoe. É doido. Deixa eu ver. Tem parte nisso aí também, né, bichão? Claro. Tá querendo fazer eu chorar, né? Deixa nós ver. Que doido aí, que coisa mais linda. Você merece, Deus abençoe. Papai nunca tinha uma filha. Muito orgulho de você, sabia? Você é uma pessoa batalhadora, você é uma pessoa guerreira, é uma pessoa honesta, uma pessoa querida. E por mais que às vezes você tá desanimado, você não deixa de ir lá e fazer o seu. Confia, porque você vai chegar aonde você quer. É só uma questão de tempo. Deus está observando você e tudo que você tem feito e todo o seu esforço. E você vai ser honrado. Você está no caminho certo, continue. E no momento certo as coisas vão acontecer. Então confia no plano de Deus. Continua a sua batalha, porque aqui tem alguém que tem orgulho demais de você.